Olá! Você está assistindo mais um conteúdo oferecido pela Agroséries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional. Por isso, acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial. Aproveite! Meu nome é João Batista Lucchesi, sou médico veterinário e consultor técnico da área de avicultura da Agroséries Multimix. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ambiência na fase inicial de frangos de corte, fase extremamente importante na vida desse animal. Como nós podemos ver nesse gráfico, nós temos o ganho de peso relativo de frango de corte, ou seja, quanto ele ganha de peso a cada semana. Vocês podem observar que na primeira semana de vida esses animais chegam a ganhar 3,4 vezes o seu peso inicial e decresce à medida que a idade avança. Isso é extremamente importante, pois nessa fase, cerca de 80% da energia que esse animal consome é totalmente dedicada ao seu crescimento e somente 20% para a sua manutenção. Ou seja, tudo o que nós fizermos para que ele transforme energia em crescimento será extremamente benéfico. Nós sabemos que as aves são animais homeotérmicos a partir de uma determinada idade, porque no início eles na realidade não têm capacidade de termorregulação, que só vai ocorrer entre o 10º e o 15º dia de idade. Ou seja, esses animais nessa fase eles são animais poiquilotérmicos, ou seja, se comportam como os anfíbios e os répteis. Se a temperatura ambiente baixa, a temperatura corporal também baixa. E com isso ele é extremamente afetado no seu desenvolvimento. Aqui nós podemos ver nesse gráfico que há uma grande desproporção entre área e peso corporal, o que dificulta essa manutenção de temperatura. Isso quer dizer o seguinte, vocês podem observar na linha preta, nós vemos que à medida que a idade avança, a área corporal aumenta. Por outro lado, com a linha vermelha, nós vemos a relação área e peso, ou seja, esses animais, se nós pudéssemos comparar a uma bola de tênis a uma bola de boliche, qual que perde ou ganha temperatura com mais ou menos facilidade. E isso faz com que esse animal, com o passar do tempo, ele tenha reflexos maiores no seu desempenho. Aqui nós podemos verificar o que acontece até 2 horas depois que essa ave nasce, se ela estiver num ambiente de temperatura ambiente ideal ou se essa temperatura fica abaixo do ideal. Vocês observem que em apenas 30 minutos que esse animal está numa temperatura tipo de 20 graus Celsius, nós temos praticamente quase uma perda de 3 a 4 graus. E isso, sem dúvida nenhuma, à medida que a temperatura passa, vai fazer com que esse animal não coma, não beba e, portanto, pode apresentar a partir do 4º dia de idade uma refugagem bastante intensa. Agora, vejam aqui nesse outro slide, nós temos 3 semanas com 3 temperaturas diferentes. Aqui vocês podem observar que na primeira coluna nós temos, na realidade, temperaturas ideais na primeira, segunda e terceira semana. À medida que essa temperatura vai diminuindo a cada semana, nós temos uma queda no desempenho do peso corporal dessas aves. O desempenho não é só afetado no peso, mas também na conversão alimentar. Verifiquem que a conversão alimentar se eleva, piora, a partir do momento que eu não tenho uma temperatura ideal para essa ave. Outra coisa extremamente importante é a renovação de ar. Por quê? Se nós tivermos um ar extremamente viciado, uma baixa capacidade de absorção de oxigênio, e lembre-se daquele primeiro slide que eu mostrei, onde nós vimos exatamente que 80% da necessidade dessa ave é para crescimento. Se eu não tiver oxigênio, essa ave não vai responder com um crescimento adequado. Então vocês observem, de 0 a 14 dias de idade, essa ave precisa aproximadamente de 1 metro cúbico por hora por quilo de renovação de ar. Não se fala em ventilação nessa idade, é renovação. E somente a partir de 15 dias é que nós vamos incrementar a velocidade do ar. Aqui no caso, até a terceira semana, de 15 a 21 dias,
nós vamos incrementar a 0,5 metros por segundo. E que ar que nós vamos injetar nesse galpão? Na realidade, nós devíamos ter um teor de oxigênio acima de 19,6%. CO2 abaixo de 3.000, sendo que nós já temos observado no campo situações em que o nível de 1.200 ppm causa uma letargia e pode até causar uma alta mortalidade. Como podemos ver nesse slide, é um galpão onde não havia ventilação mínima. Mediu-se o teor de CO2, ele estava acima de 3.000 ppm. Observe os pintos letárgicos, sem acesso a comedouro e bebedouro. No momento em que se estabeleceu uma renovação de ar adequado, esse mesmo lote, ele se ergue, vai ter acesso a comedouro e bebedouro e vai se desenvolver. Isto são pontos extremamente importantes dentro do ambiente do frango de corte na fase inicial. Muita atenção, porque essa fase é decisiva para que nós tenhamos um animal com excelente desempenho zootécnico e econômico. Muito obrigado a vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AGblog, o blog da Agroceres Multimix. Agroceres Multimix, muito mais que nutrição.